Fala galera, beleza? Vamos seguir o nosso raciocínio agora, ainda comentando algumas coisas de restrição orçamentária. Logo depois a gente começa questões dessa parte da matéria, tá legal? Vamos lá. Olha só, falamos já como que funciona uma restrição orçamentária no último slide. A gente colocou isso aqui, né? O que é uma restrição e o que é um conjunto orçamentário. Falamos também da inclinação da restrição. E falamos da sua equação da restrição. Vamos falar também agora dos deslocamentos da restrição, tá? Deslocamentos, vamos até botar aqui já do outro lado. Deslocamentos da restrição. Isso pode acontecer também, ok? Beleza, vamos lá. Galera, a ideia básica aqui, a partir de agora, é a seguinte. Vamos lá. Eu posso ter dois tipos de mudanças que vão deslocar a minha restrição orçamentária. A primeira é uma mudança na renda e a segunda é uma mudança nos preços das mercadorias. Tá? Vamos pegar aqui o mesmo caso, bem semelhante ao que a gente já tinha pego. Uma renda de R$1.000, por exemplo. Um preço da pizza de R$20. Um preço do dog de R$10. Nos dois casos, tá? Renda aqui, R$1.000. O preço da pizza de R$20. E o preço do dog de R$10, ok? A grande diferença é a seguinte: pode ocorrer mudança na renda. Mudanças na renda. Por exemplo, se a minha renda sai de 1.000 e passa para 2.000. O que vai acontecer, gente? Eu tinha originalmente uma restrição orçamentária desta forma aqui, ó. Eu conseguia comprar 50 pizzas, não é isso? 50 pizzas e 100 cachorro-quentes, 100 dogs. E aí a minha restrição ficava mais ou menos dessa forma aqui que eu estou desenhando agora no quadro para você. Agora, gente, se a minha renda passa para 2.000, eu não vou mais comprar apenas 50 pizzas ou 100 dogs. Lembre-se que o intercepto, ele é a renda M dividido pelo preço da pizza, nesse caso, né, pelo preço de Y aqui. Ou seja, vai passar a ser 2.000 dentro de R$20. Eu consigo, em vez de comprar 50, agora comprar 100 pizzas com esses R$2.000, porque a pizza custa 20, né? Então, em vez de 50, eu consigo comprar 100 pizzas. E em vez de 100 dogs, agora eu consigo comprar 200, porque a minha renda dobrou, né? Minha renda duplicou. Então, em vez de 50 pizzas e 100 dogs, agora eu consigo comprar 100 pizzas e 200 dogs. E aí é só você ligar os dois pontos. Você vai descobrir que você tem uma nova restrição orçamentária que fez um deslocamento paralelo para a direita e para cima. É um deslocamento muito semelhante ao deslocamento da curva de demanda. Lembra da curva de demanda? Se algo bom acontece alguma coisa legal, alguma coisa que faz com que você queira comprar mais, você desloca para a direita. Não é verdade? Nesse caso também, né? Aumentar a renda é muito bom, né? É sempre bom aumentar a sua renda. Você acaba tendo possibilidades maiores de consumo e conseguindo comprar mais. Isso faz com que a sua curva inteira se desloque para a direita e para cima. Você amplia os horizontes, você amplia a sua restrição, amplia a sua fronteira orçamentária. Você chega mais longe, tá certo? É essa a ideia. Volta para cá. Então, agora ocorre o deslocamento da restrição da seguinte forma. Ocorre um deslocamento paralelo
deslocamento paralelo da restrição, tá ok? Essa que é a ideia. Então, desloco para a direita e para cima. Porém, gente, se eu fizer uma mudança agora nos preços, a ideia vai ser diferente, tá? Uma alteração nos preços o que vai acontecer? Se eu, por exemplo, passar o dog, aconteceu, sei lá, algum evento aí, que agora, gente, o dog tá escasso, tá difícil de encontrar cachorro-quente, o dog sobe de preço, dog sai de 10 para 20 reais, por exemplo, tá? Saiu de 10 para custar agora 20 reais o dog. Foi uma alteração de preço, né? Então, antes eu tinha uma restrição, que eu conseguia comprar 50 unidades de pizza e 100 unidades de dog, por exemplo. Mesma coisa com a pizza no eixo Y e o dog no eixo X, né? A minha restrição está dessa forma aqui. E aí, ela estando desse jeito, eu agora altero o preço do dog de 10 para 20. Então, gente, eu consigo ainda comprar 100 dogs? Não, gente, acontece algo ruim, né, nesse caso. É ruim aumentar preço. E aí, isso faz com que eu desloque para a esquerda. Veja, eu não consigo mais comprar 100 dogs, agora eu só consigo comprar 50. Porque o dog passou para 20 reais. Com os meus 1.000 reais ali de renda, eu só consigo comprar 50 agora. Só que, gente, quando eu mudo um preço, a grande diferença é a seguinte, que quando eu mudo o preço de um bem, eu só mudo a quantidade que eu consigo comprar deste bem. A quantidade que eu consigo comprar do outro, da pizza, não muda nada, né? Então eu conseguia comprar 50 unidades de pizza, vou continuar comprando 50 unidades de pizza. A diferença é que agora eu consigo comprar só 50 dogs em vez de 100, porque o dog dobrou de preço. E aí acontece algo ruim, desloca para a esquerda a curva, só que desloca de uma forma diferente. A curva não faz um deslocamento paralelo, ela faz uma rotação. Observa aqui comigo, vem cá. Olha só. Aqui, gente, vai acontecer um fenômeno de deslocamento da seguinte forma. Eu vou para uma nova restrição deste jeitinho aqui, ó. Eu faço uma rotação da restrição orçamentária para a esquerda e para baixo, tá? Ela desloca para a esquerda e para baixo da mesma forma que acontece com toda coisa ruim, mas ela desloca rotacionando, porque isso aqui permanece constante. A pizza não mudou de preço, veja, o preço está constante, aqui está constante, ó. Então é como se eu fizesse, ó, uma rotação em torno desse ponto. É como se eu batesse um prego aqui nesse ponto A, ó. Bati um prego e girei, tá bom? Eu faço assim, ó, olha pro tio, aqui, ó. Ó, eu faço assim, ó. Aqui tá a minha régua, ó. Eu faço assim, ó. Aqui tá fixo, ó. Ó, ó, tá fixo. Eu faço assim, ó. Beleza? Isso é o deslocamento da minha restrição orçamentária. Fechado? Esse deslocamento é em forma de rotação. Se for bom, desloca para a direita. Se for ruim, desloca para a esquerda. Como sempre a gente já viu nas outras aulas, nos outros casos de deslocamento. Só que agora é um deslocamento rotacionando, ok? Volta para cá, então. Aqui ocorre uma rotação da restrição orçamentária. Ok, galera? Tranquilo? Vamos fazer então umas questõezinhas recordando dessas coisas que a gente viu até agora? Vamos lá. Primeira questão nossa. No equilíbrio do consumidor, nós vamos ver depois isso aqui, o que é o equilíbrio, as curvas de indiferença se cruzam. Gente, independente de você saber o que é equilíbrio do consumidor, tá? As curvas de indiferença nunca, jamais, em tempo algum, nunca se cruzam, ok? Por quê? Porque existem os pressupostos das preferências que me garantem isso. A gente já provou isso aí no vídeo passado, tá bom? Volta pra cá, então, o item errado. Próxima questão. A tabela a seguir mostra as preferências de Manuel por cestas de consumo compostas por caquis e tomates. Eu tenho uma cesta, ó, vamos lá, cestas de consumo. Cesta A tem um caqui e 3 tomates. Beleza, e a utilidade dela é 6. Cesta B tem 2 caquis e 3 tomates, ou seja, tem um caqui a mais, né? Um caqui a mais do que A. Aqui mais um, né?
mais um caqui do que A. Beleza, e a utilidade é maior, porque mais é sempre melhor, né? No caso normal, mais é melhor. Então, utilidade 10. Bacana. Cesta C tem 3 caquis e 1 tomate. É o inverso da A, né? Troquei, né? 3 para 1 aí. Troquei 2 tomates por 2 caquis, né? Cheguei em 3 caquis e 1 tomate. Tem a mesma utilidade de 6 da cesta A. E a cesta D tem 2 caquis e 1 tomate, né? Ou seja, quantidades menores, né? Menos do que C, a utilidade vai ser 4. Bacana. A partir dos dados da tabela, e supondo que suas preferências são bem comportadas. Gente, o que é uma preferência bem comportada? Isso aqui é o caso geral. Tá? É o caso de curvas convexas. Tá bom? Curvas de indiferença convexas. Lembra que as curvas de indiferença têm casos normais, casos comuns, o caso corriqueiro, caso geral da vida, e tem casos específicos, não é verdade? Tem casos que são exceções às regras que a gente pega nas questões, tá? Então, o que acontece? Vamos só recordar isso aqui no quadro. Dá uma olhada aqui. Eu tenho ó, a curva de indiferença, o caso geral, a gente já viu em blocos passados. A curva de indiferença, o caso geral, é esse caso aqui. Ó, é uma curva convexa, decrescente, com a taxa marginal de substituição decrescente também, tá? A TMS vai diminuindo ao longo da curva, beleza? Essa que é a ideia da curva de indiferença, caso geral, de preferências normais, preferências comuns, preferências bem comportadas, tudo bem? Essa que é a lógica. É diferente de casos específicos, como esses do quadro aqui, de novo. Olha só, a gente tem agora o bem neutro, bem substituto perfeito e bens complementares perfeitos. Esses casos são casos específicos, mas como eu te falei, quando fala na questão preferências normais, preferências comuns, preferências gerais, preferências bem comportadas, preferências convexas, tá bom? Tudo isso eu estou falando daquele caso geral da curva de indiferença, beleza? Vamos seguir, vem para cá. Então, preferências bem comportadas em relação a esses bens de consumo. Ou seja, que esses bens são tidos como bens normais, bens comuns, nenhum deles é neutro, complementar, perfeito, substituto perfeito, nada disso. É correto concluir que, letra A, Manuel prefere a cesta A à cesta B e a cesta D à cesta C. Vamos lá, cesta A, gente, não é uma utilidade de 6? E ele está falando que prefere a cesta B é 10. Está errado, né? Totalmente errado, já está fora. O B... A cesta B é a que traz a maior utilidade de todas. Então, B, com certeza, é preferível a A. A é igual, é indiferente com relação a C. E essas aqui são preferíveis com relação à cesta D. Né? A D é a que tem menos, a utilidade de 4. Tá bom? Essa é a ordenação das preferências do Manuel. Tá? Letra B. Manuel é indiferente entre A e C. É indiferente entre A e C, gente? Com certeza, né? A utilidade é 6 e C, a utilidade também é 6. Então, ele é indiferente. O mesmo nível de utilidade significa que eu sou indiferente entre essas duas cestas. Ele é indiferente entre A e C e suas preferências são tais que a taxa marginal de substituição entre tomates por caquis é crescente. Gente, o que você já sabe do caso geral de curvas convexas? A TMS, ela sempre vai ser, nesse caso geral, no caso de curvas bem comportadas, a TMS sempre será decrescente, tá bom? Daqui você já mata, não precisa fazer conta, tá bom? Letra B tá falsa. Letra C, a taxa marginal de substituição de tomates por caquis em C, tá? TMS em C, vamos lá, a letra C aqui, ó, indica que Manuel quer trocar mais caquis por tomates que em A. Vamos pensar, gente, em C, olha só, eu tenho 3 caquis e tenho 1 tomate. Então, na prática, o que significa? Que eu tenho muitos caquis e poucos tomates, não é verdade? São muitos caquis e poucos tomates. Ó. São 3 caquis e só 1 tomate. Gente, toda vez, lembra do caso das preferências bem comportadas? Se eu tenho muitos bonequinhos lá, se o boneco está abundante, eu tenho demais, ele vale muito ou pouco? Tudo que está abundante vale pouco, cai de preço, não é verdade? Então vale pouco, bonequinho vale pouco.
Então eu troco mais bonequinhos por menos carrinhos, porque carrinho é o que me falta. Tá certo? Nesse caso, eu tenho muitos caquis e poucos tomates. Então eu troco muitos caquis para conseguir alguma quantidade a mais de tomates. Tudo aquilo que você tem mais, você está mais disposto a trocar, mais disposto a abrir mão, tá? Volta. Agora, vamos ver em A. Em A, olha só, eu tenho poucos caquis, né? Poucos caquis e muitos tomates. Aqui, gente, eu não preciso calcular a taxa marginal de substituição. Manuel quer trocar mais caquis, ó, em C, Manuel quer trocar mais caquis por tomates que em A, com certeza. Né? Porque em C, ele tem muitos caquis, então ele quer trocar mais, beleza. Em A, ele tem poucos caquis, ele quer trocar o pouco? Não, ele quer trocar o que tem muito, tá bom? Então a letra C já é a resposta, ela está correta. Essa taxa indica sim que Manuel quer trocar mais caquis por tomates que em A, tá? Não precisa fazer conta também não, ok? Resposta letra C. Letra D, Manuel é indiferente entre B e uma cesta composta por 3 caquis e um tomate. Pera aí, gente, eu já vi essa cesta, né? 3 caquis e um tomate, na prática é a cesta C, não é isso? E o B é uma cesta preferível. Ó. B, a utilidade de B é igual a 10, não é isso? Ó, utilidade B é 10. E a utilidade de C é 6, né? Então, esse caso, gente, eu não sou indiferente entre as duas, não. Não sou indiferente. Eu prefiro a cesta B à cesta C, porque a cesta B é melhor. Ela me traz maior utilidade, maior satisfação, maior bem-estar. Tranquilo? Então, volta. Então a letra D está falsa. E letra E, Manuel tem preferências que permitem que as curvas de indiferença se cruzem? Eu já te falei, né? As curvas de indiferença nunca se cruzam em caso nenhum, nunca, jamais, em tempo algum. Eu preciso que elas não se cruzem exatamente por causa dos pressupostos das preferências. Então, resposta, volta aqui, letra C, ok? Beleza. Próxima questão. A afirmativa que não representa uma característica, ó, não representa, tá bom? Cuidado. Uma característica das curvas de indiferença para bens independentes. Bens independentes é uma situação normal, comum. Tá? Vamos lá. Letra A. As curvas de indiferença mais afastadas da origem possuem utilidades totais mais elevadas. Correto, né, gente? Correto, está perfeita essa questão. Lembra que eu quero escolher curvas mais para cima e mais para a direita. Mais para cima e mais para a direita, elas são preferíveis. Então, ó, toda vez que eu tenho uma curva assim, ó, uma C1 aqui e uma C2 lá em cima, qual que é preferível? É preferível a que está mais para cima e mais para a direita. Ou seja, ela automaticamente também está mais longe da origem, né? Também está mais longe, nesse caso. Tá? Então, curvas mais afastadas da origem possuem utilidades totais mais elevadas. Está correta a letra A. É a incorreta que ele quer. Letra B. As curvas de indiferença não podem interceptar-se. Está correto também, né? Isso aqui acontece sempre. As curvas de indiferença não podem se tocar, não podem se interceptar. Letra C. A inclinação das curvas de indiferença. Pera aí. Toda vez que você ouvir falar inclinação, gente, já escreve, tá? Escreve. Inclinação é TMS. É taxa marginal de substituição, tá? A inclinação das curvas de indiferença é representada pela razão entre os preços dos bens? Não, senhor. TMS é a variação de Y pela variação de X, ou seja, o que eu quero trocar de um bem para conseguir do outro, de forma a manter minha utilidade constante. O que é a razão entre os preços? A razão entre os preços é a inclinação, não da curva de indiferença, mas sim da restrição orçamentária. A inclinação da restrição, tudo bem. Aí, essa aqui é PX sobre PY. É a razão entre os preços, tá? Como são duas inclinações, gente, muito cuidado com isso. As questões, elas tentam te confundir, tá? A inclinação da curva de indiferença é taxa marginal de substituição. É o que você troca de Y por X, o que você troca lá de carrinhos por
bonequinhos ou de bonequinhos por carrinhos, enfim, é o que você troca de um bem por outro para manter sua utilidade constante. Ali é escolha em termos de bem-estar. Agora, quando você está escolhendo baseado na sua restrição orçamentária, seu poder aquisitivo, aí a inclinação da restrição é razão entre os preços, é a divisão entre os preços, tudo bem? Vamos voltar para cá. Então, inclinação da restrição que é PX sobre PY. Para você corrigir o item, você podia escrever assim, ó, a inclinação das restrições orçamentárias ou das retas de orçamento, enfim, é representada pela razão entre os preços. Aí tudo bem, estaria corretíssimo, tá? É só você voltar aqui, ó, que você vê que a inclinação da restrição é a razão entre os preços, ok? Bem tranquilo, bem fácil. Letra C, então, está falsa e é a resposta nossa. Letra D. As curvas de indiferença são convexas em relação à origem. Caso geral, caso normal, sim, elas são curvas convexas, está correta a letra D. E letra E, as cestas de consumo sobre uma mesma curva de indiferença possuem o mesmo nível de utilidade total. Exatamente, né? Exatamente isso. Se eu estou sob uma mesma curva de indiferença, eu sou indiferente entre essas situações. Uma situação é tão boa quanto a outra. Uma cesta de bens é tão boa quanto a outra. Se eu sou indiferente, a minha utilidade é a mesma, é constante. Tanto faz uma quanto a outra, ok? Então, o item está errado nesse caso. Volta para cá. O item está, nesse caso aqui, correto, né? Correto. Letra E correta. E aí, a errada é a letra C. Letra C, a nossa resposta, ok? Próxima questão. Ricardo, mostra-se indiferente, ó a palavra-chave, hein? Indiferente, entre cestas que contenham 5 livros e 3 revistas. Então, ó, eu tenho 5 livros ou 3 revistas. Tanto faz, né? Sou indiferente entre as duas. Aí tá falando assim, suas preferências não se alteram à medida que consome maior quantidade de qualquer uma das duas mercadorias. Ou seja, essa taxa de troca é sempre a mesma. Então, ó, taxa de troca é sempre constante. A questão não está perguntando isso, nem precisava você saber, mas já vamos comentar o seguinte, se a taxa de troca é constante, basicamente esses bens, eles são substitutos perfeitos, né? Porque os substitutos perfeitos é que se trocam numa taxa constante. Beleza? Aí ele está falando assim, as curvas de indiferença paralelas, lembra que são paralelas, bens substitutos perfeitos? É isso mesmo, né? Olha lá, os bens substitutos perfeitos, olha aqui, substitutos perfeitos é a nossa letra B, são curvas paralelas, curvas de indiferença paralelas, tá? Então tá totalmente coerente o nosso raciocínio. Vamos lá. Então, bens substitutos perfeitos que tem essa taxa de troca constante. Curvas de indiferença paralelas que descrevam as preferências de Ricardo por livros e revistas, tá? Essas preferências por livros e por revistas têm como características. Vamos lá. Gente, as características que ele está perguntando são as letras, né? E as letras, olha só, é tudo inclinação. Inclinação, 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 inclinação. E são curvas de indiferença. Se a inclinação da curva de indiferença, com certeza eu estou falando da taxa marginal de substituição, que é a inclinação das curvas de indiferença. Tá? A taxa marginal de substituição é basicamente a variação de y pela variação de x, né? A troca do bem y pelo bem x. Vamos lá, gente. Nesse caso, olha só, muito cuidado, porque isso aqui não é falado em livro nenhum, não é falado em lugar nenhum. Você tem que saber da vida, tá? Você tem que pegar as equações e as variáveis na ordem que a questão te dá, tá bom? Isso é uma malandragem para você levar para a vida. Por exemplo, nesse caso, a taxa marginal de substituição é a razão de y pela de x. Mas ele não te disse quem é o y e quem é o x. Ele disse? Não, ele disse que é livros e revistas. Apenas isso. Então, gente, nesse caso, o jeito que você vai proceder é o seguinte. Volta aqui para o 4. Como ele falou na ordem, olha só, é uma escolha de livros e revistas. Livros e revistas é x e
Y. Sempre na ordem. Olha só, se eu vou trocar, sei lá, bola e eu vou escolher entre bola e quadrado. Gente, bola e quadrado é x e y. Bola é x e quadrado é y. Ok? Qualquer coisa que você pegar na ordem livro e revista, livro é x, revista é y. É essa a ideia, tá bom? Bom demais. E aí, galera, como é que a gente vai proceder a partir daqui? Se você está trocando livro por revista, então livro a partir de agora será x e revista é y. E aí, vamos lá. A taxa de troca é a taxa marginal de substituição, a variação de y pela de x. E ele está falando isso, ele troca y por x. Ó, eu vou trocar 3 revistas por 5 livros. E essa troca é sempre constante. Então, eu abro mão de 3 revistas para conseguir mais 5 livros, de forma a manter a minha satisfação constante, né? Meu bem-estar, a minha utilidade constante. Beleza? Então, essa inclinação será de menos 3 sobre 5. Essa é a minha taxa marginal de substituição. Vamos lá, vamos ver os itens. Inclinação positiva de 5 sobre 3? Não, gente. A inclinação de uma curva de inferência é sempre negativa. Só disso você já cortava A, já cortava E, que está falando que é positiva. Constante 3/5. 3/5 está positiva também, então você já cortaria aqui e utilizaria inclinação negativa, que é a C e a D. Ficando entre a C e a D, você marca negativa, menos 3 sobre 5, resposta letra D. Fechado, galera? Tranquilo? Até aqui? Então, no próximo bloco a gente segue com mais questões, tá? Fica por aí. Um abraço, até já!